E temos a Bacia do Pacífico, um bloco que para muitos seria o que mais poderia fazer frente a este poderio da União Europeia, haja vista as nações que ele abriga, como a China, Coreia do Sul, membros associados e alguns países de menor importância econômica do Sudeste Asiático, como Vietnã, Camboja e Laos. Grande volume de mão de obra, áreas extremamente ricas em matérias-primas e fontes de energia e além de um mercado consumidor que hoje é cobiçado por praticamente todas as nações e empresas do mundo. Isso faria, portanto, da Bacia do Pacífico um mercado altamente competitivo, um bloco econômico altamente competitivo que poderia fazer frente a esse poderio da União Europeia e essa grande força da União Europeia, tendo a possibilidade, inclusive, da inclusão do Japão neste bloco econômico mais à frente. Então surge efetivamente como um bloco realmente ameaçador. O que atrapalha um pouco as relações dos países dentro da Bacia do Pacífico são as relações de ordem diplomáticas, que ainda aguardam os resquícios de problemas políticos pretéritos, problemas políticos sofridos por esses países, vividos nesses países no passado, mas que se esperam que em curto ou médio prazo sejam resolvidos e aí então haja uma aproximação maior entre as nações da região. O nosso bloco econômico, o Mercosul, de suma importância para as provas de vestibulares, nasceu em 1991. Vamos corrigir. Na verdade, o acordo Brasil-Argentina em 86 deu um pontapé inicial para a aproximação dessas nações, que vendo o sucesso da integração de duas nações que são economias complementares, uma grande potência industrial, o Brasil, dentro do contexto da América Latina, e o outro, uma grande produtividade agrícola, que é a Argentina, perceberam que a integração entre essas duas nações faria com que eles se fortalecessem e resolveram partir para a iniciativa da formação de um bloco maior. Uma estratégia que eu diria muito inteligente, pensando a coisa da maneira como ela foi feita, não como nos anos 60, quando se tentou na América Latina, através da formação da ALAD e a formação da LAUC, outras organizações que por serem grandes demais não conseguiram evoluir significativamente, o Mercosul eu diria que estrategicamente nasceu bem. Infelizmente ainda enfrenta algumas dificuldades. A recente entrada da Venezuela ao bloco econômico se fez diante de uma divergência com o governo paraguaio, diante da exclusão do Paraguai ou suspensão do Paraguai por conta do impeachment do seu então presidente Fernando Lugo. Isso nos dá, infelizmente, o cenário das divergências que ocorrem entre os países latino-americanos, divergências que de vez em quando acontecem entre Brasil e Argentina, entre Uruguai e Argentina, coisas que atrapalham a evolução do nosso bloco. Porém, um bloco que tem, além de um imenso mercado consumidor, principalmente representado pela enorme população do Brasil, tem uma mão de obra que, se não é vantajosa pela sua qualificação, é vantajosa pelo seu preço, pelo seu custo, tem também riquezas minerais e naturais em geral muito grandes e, inclusive, uma certa identidade cultural que nenhum outro bloco econômico tem. É bom você pensar que a União Europeia hoje, com 27 países, tem em torno de 22 línguas oficiais diferentes, o que torna difícil a relação entre os países também. É bom você pensar que no NAFTA você tem pelo menos 3 línguas oficiais, o espanhol, o inglês e o francês, falado na província de Quebec, no Canadá. Na Bacia do Pacífico nem se fala. Na medida em que você tem Austrália, China e Coreia do Sul, você tem uma discrepância muito grande entre as línguas e, portanto, uma dificuldade de conexão entre os países, levando em consideração as diferenças culturais. Aqui no Mercosul, a gente consegue se comunicar e essa facilidade de comunicação com os países membros facilita a nossa integração. E isso, portanto, é um ponto altamente positivo, sim, do Mercosul. Porém, o Mercosul ainda tem alguns desafios a serem superados. Entre eles, o baixo nível de renda da população dos países membros, o que limita as relações de troca dentro do bloco econômico, as divergências entre os países membros que nós citamos anteriormente ainda atrapalham, principalmente as barreiras criadas, vez por outra, pelo governo argentino, alegando que os produtos brasileiros prejudicam a sua economia. Temos os problemas de infraestrutura. O Mercosul enfrenta dificuldades, por exemplo, em relação aos sistemas de transportes. Enquanto o bloco econômico União Europeia tem ampla dinâmica no seu processo de integração, graças à eficiência dos seus meios de transporte, infelizmente o Mercosul enfrenta essa barreira da infraestrutura de transporte, da infraestrutura de telecomunicações, que até hoje não conseguiu evoluir para tornar a relação entre os países uma relação efetivamente significativa e competitiva. Portanto, queridos, nós temos os blocos econômicos como um tema fundamental da nossa aula sobre globalização. Um grande abraço, até a próxima.